A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e trabalho principalmente com crianças em situação de risco. E esta é uma aula que nós vamos conversar um pouco sobre dons espirituais. Se você tem curiosidade sobre o assunto, infelizmente o assunto dos dons espirituais estão sendo esquecido em muitas igrejas, mas se você tem curiosidade sobre o assunto, então assista essa aula até o final para aprender um pouco mais sobre dons espirituais. Nós queremos te convidar a se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. No final dessa aula, deixe o seu like se gostou da aula, coloque o teu comentário, tudo isso é muito importante para tornar a nossa aula mais relevante. Nós queremos conversar com você sobre dons espirituais. Infelizmente, dentro da igreja atual, o mover do Espírito Santo está sendo esquecido, muitas coisas estão tomando o lugar desse mover do Espírito Santo, e conhecer os dons espirituais e não apenas conhecê-los, mas buscá-los é muito importante para aqueles que querem fazer a obra de Deus. Nós sabemos que o movimento pentecostal atual começa em 1900, lá nos Estados Unidos, com o derramar do Espírito Santo, e a igreja passa agora novamente a buscar os dons espirituais. Pastor, o que é um dom espiritual? A palavra dom no original quer dizer um presente ou dádiva. Então, um dom espiritual são poderes concedidos pelo Espírito Santo à igreja atual. Então, é o poder de Deus manifesto na vida de cada discípulo de Jesus na igreja atual. Então, o dom espiritual é uma manifestação do poder de Deus na minha e na tua vida, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Quantos são os dons espirituais? Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo numera os dons espirituais como 9 dons. Então, eles são 9 dons. Eles são os dons de sabedoria, ciência, discernimento de espírito, o dom da fé, o dom da cura, o dom de operação de maravilha, o dom de línguas, o dom de interpretar línguas e o dom de profecias. Então, os dons espirituais, segundo 1 Coríntios 12, são 9 dons espirituais. Para facilitar o estudo desses dons espirituais, a teologia ela separa esses dons em grupo. Então, são 3 grupos de 3 dons. Então, isso é para facilitar o nosso estudo. Não é que na Bíblia está agrupado dessa maneira, mas para tornar o nosso estudo, então, eles estão agrupados em 3 grupos de 3 dons cada um. O primeiro grupo ele é chamado dom de conhecimento. Então, o primeiro grupo são dons de conhecimento. Os dons de conhecimento são dons de sabedoria, dom de ciência ou revelação e o dom do discernimento de espírito. O segundo grupo é chamado dons de poder, que é o dom da fé, o dom da cura, o dom de operação de maravilhas. E o terceiro dom é chamado dons de fala, que é o dom de línguas, o dom de interpretar línguas e o dom de profecia. Então é importante nós conhecermos isso. Então já aprendemos que o dom ele é um presente, uma dádiva dada por Deus, com o objetivo de conceder a nós o poder de Deus, uma capacitação sobrenatural para fazermos a obra de Deus. Já aprendemos que esses dons são 9, divididos em 3 grupos de 3 dons. Que o primeiro grupo é os dons de conhecimento, com 3 dons. Depois nós vamos ter os dons de poder, com 3 dons. E os dons de fala, com 3 dons. Tranquilo? Qualquer dúvida, manda o WhatsApp para nós, 19 98 235 2607. Coloca a tua dúvida e a gente vai te ajudar. Pastor, como é que se manifestam esses dons? Como é que eles se manifestam dentro da igreja? Primeiro grupo de dons, dons de poder. Como é que os dons de conhecimento, perdão. Então, primeiro grupo de dons, dons de conhecimento. Como é que os dons de conhecimento se manifestam? Primeiro, dom de sabedoria. O dom de sabedoria é o compartilhamento de uma partícula da sabedoria divina. É quando Deus concede ao seu servo uma partícula da sua sabedoria. O dom de sabedoria não é o conhecimento adquirido através de cursos, através de estudo em seminário, mas é o conhecimento que Deus dá, a sabedoria vinda de Deus. Para quê, pastor? Para ajudar-nos a lidar com situações difíceis.
Então, o dom de sabedoria ele vai nos ajudar a lidar com situações difíceis. Um exemplo muito claro disso é a sabedoria do rei Salomão, quando duas mulheres chegam a ele com uma criança viva e elas lutam pela guarda dessa criança. E aí conta-se uma história. A primeira diz: olha, nós tivemos o bebê na mesma época e à noite essa minha amiga rolou sobre o seu filho e o filho dela morreu e ela trocou os bebês. E a outra dizia: não, é mentira, a criança é minha. E aí nós vemos a manifestação do dom da sabedoria, quando Salomão pede uma espada e diz: vamos fazer uma coisa? Parte a criança no meio, dá metade para um, metade para outro. E a Bíblia diz que a verdadeira mãe, ela olha e diz: olha, se meu filho vai morrer por isso, dê para ela então, prefiro ver com outra do que morto. E Salomão disse: então devolve para ela, ela é a mãe da criança. Enquanto a outra dizia: pode matar mesmo, nem para mim, nem para ela. Então isso é a sabedoria de Deus. Então o dom da sabedoria é uma partícula de sabedoria de Deus vinda a nós, que não se adquire dentro de uma escola, de um seminário, para nós podermos lidar com situações difíceis. Segundo dom é o dom de ciência, o dom de revelação. É quando Deus, através do Espírito Santo, mostra aquilo que está em oculto, que é desconhecido para aquele que recebeu o dom. Então Deus vai mostrar aquilo que está em oculto. Nós vamos ver a manifestação desse dom lá em Atos, quando Pedro encontra um casal chamado Ananias e Safira. A Bíblia diz que Ananias e Safira viram um homem por nome Barnabé que pegou e vendeu uma propriedade, doou seu valor para os discípulos e eles querem fazer igual, só que o coração está preso no dinheiro. E eles falam: vamos enganar Pedro, nós vamos pegar uma parte do dinheiro e dar como se fosse tudo e escondemos a outra parte. O casal combinou. Quando o marido chega diante de Pedro, Pedro olha para ele e diz: por que Satanás enganou você? Ele fez o teu coração ser enganado, porque vocês não venderam por esse preço. O que você está nos dando é apenas uma parte daquilo que você vendeu. E quando a mulher chega, ele também faz a mesma revelação. Então esse é o dom da ciência e o dom da sabedoria, quando Deus, através do Espírito Santo, revela para os seus filhos algo que está em oculto, manifestando uma parte da sua onisciência, então trazendo a ciência aquilo que estava escondido. Tranquilo? Então, dom de sabedoria, dom de ciência e dom de discernir os espíritos. Nós precisamos tomar cuidado, nem toda manifestação espiritual dentro da igreja, ela é produzida pelo Espírito Santo. Tome cuidado com isso. Nós estamos vendo o diabo enganar muitos dentro da igreja com manifestações que não são do Espírito Santo e muitas pessoas usando técnicas humanas no momento da pregação, no momento da ministração, que não são revelação do Espírito Santo. Então, dentro de uma manifestação divina, de uma manifestação espiritual, existem 3 espíritos que podem operar: o espírito humano, o espírito de demônios e o espírito de Deus. O dom de discernir o espírito é quando você é capacitado pelo Espírito Santo de saber qual desses 3 espíritos estão operando. Então, quando você tem o dom de discernir espírito, você vai saber se é uma manifestação do Espírito Santo, se é uma manifestação do espírito de demônio ou se é uma manifestação do espírito humano. Então, esse é o dom de discernir espírito. Nós vamos ver muito claro isso quando Paulo vai numa cidade e a Bíblia diz que eles estão andando pela cidade e uma moça acompanha Paulo, ela tem um espírito da adivinhação e ela fala até uma coisa boa: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, devemos ouvi-lo. Mas Paulo tem o discernimento que aquilo que está usando aquela mulher é um espírito de demônio e ele repreende o demônio daquela moça. Então, dons de conhecimento, dom de sabedoria, dom da ciência e dom de discernir espírito. O segundo grupo é dons de poder. O que os dons de poder faz? Dão uma partícula do poder de Deus na vida do crente. Então ele vai trazer para nós uma partícula do poder de Deus na nossa vida para que sejam feitos sinais e maravilhas no nome de Jesus Cristo. Esses dons, o primeiro é o dom da fé. Nós sabemos que existe 3 tipos de fé.
A Bíblia nos diz da fé natural, que é a capacidade que o ser humano tem de acreditar nas coisas. A Bíblia nos fala da fé para a salvação, quando nós cremos no nome de Jesus Cristo, e da fé sobrenatural que produz milagres. Então, essa fé sobrenatural é aquela fé que Jesus falou lá para o moço, quando o pai levou o filho que tinha a possessão do espírito demoníaco que estava tentando matar o seu filho. A Bíblia diz que ele levou para os discípulos oraram, não conseguiram repreender o demônio daquele jovem. Jesus olha para os discípulos e fala que aquilo é obra de uma falta de fé. E Jesus olha para o homem e diz, olha, se você acreditar, tudo é possível ao que crê. Então, essa fé sobrenatural, que se nós acreditarmos, tudo é possível ao que crê. Então, é acreditar no sobrenatural de Deus, a manifestação do dom da fé. Então, quando eu acredito no sobrenatural de Deus, eu vejo a manifestação do dom da fé. Você vai ver claro nisso em Pedro, quando ele chega para Jesus e diz, olha Jesus, nós precisamos pagar o imposto que estão dizendo que nós não pagamos o imposto. E Jesus olha para Pedro e fala, faz uma coisa, vai lá e lança no rio, tira um peixe, e quando você pegar esse peixe, você vai tirar da boca dele uma moeda que é um imposto para mim e para você. E Pedro vai, e a Bíblia diz que ele, quando tira o peixe trazia uma moeda que era o valor do imposto pago por Jesus e por Pedro. Então é interessante isso. Isso é o dom da fé, acreditar no sobrenatural de Deus. Depois você vai ter os dons de cura, que é a capacidade sobrenatural de orar pelo um doente e ele ser curado. Então, o dom de cura é quando Deus se capacita de forma sobrenatural para orar por alguém que está doente e essa pessoa ser curada. Então, esse é o dom da cura. E nós vamos ter o dom de operação de maravilhas. Embora a operação de maravilhas pode acontecer no dom de cura, o dom de operação de maravilhas é quando Deus faz algo extraordinário através do poder do Espírito Santo. Em Atos 3, nós vamos ver um homem que era aleijado das pernas desde quando nasceu, e Pedro e João encontram com esse homem, e a Bíblia diz que Pedro olha para o homem e diz, olha, em nome de Jesus, levante e anda. E a Bíblia diz que os pés que eram defeituosos se tornam normal e aquele homem sai andando, pulando e glorificando a Deus. Então isso é a operação de maravilhas. Então dons de poder, dom de fé, capacidade de crer no sobrenatural de Deus. Dom de cura, manifestação do poder do Espírito Santo para a cura. E dom de operação de maravilhas, manifestação do poder de Deus na nossa vida para fazer coisas extraordinárias ou sobrenaturais. E por fim, o último grupo são chamados dons de fala. Então, os dons de fala, primeiro ele é chamado como dom de línguas. Pastor, o que é o dom de línguas? É a capacidade concedida ao cristão através do Espírito Santo em falar em uma língua desconhecida, que pode ser uma língua humana, como foi em Atos capítulo 2, ou pode ser uma língua sobrenatural. Então, quando você recebe o dom de línguas, você vai falar numa língua concedida pelo Espírito Santo, de forma sobrenatural. Então, você não foi lá na escola, não estudou, mas Deus te capacita sobrenaturalmente de falar em línguas. Então, esse é o dom de línguas. Depois você vai ter o dom de interpretação de línguas. Paulo, em Coríntios 14, ele fala que quem fala em línguas não consegue entender. Mas a interpretação de línguas é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida ao cristão para que interprete as línguas faladas através do dom de línguas. Então Deus vai fazer, através do dom de interpretação de línguas, da capacidade de interpretar aquilo que está sendo falado em línguas. Essa interpretação pode ser por uma pessoa, um terceiro, alguém que está no ambiente, ou pode ser pelo mesma pessoa que está falando em línguas, ele falar e interpretar. Então esse é o dom de interpretação de línguas. E por fim, o último dom de falas é o dom de profecia.
É o falar através do Espírito Santo aquilo que vem do coração de Deus. Então o profeta não vai falar o que pensa, o que acha, mas através do Espírito Santo ele vai receber uma mensagem profética direto de Deus e transmiti-la à igreja. Então esses são os dons espirituais. Esses dons espirituais, eles são, segundo Paulo, concedidos pelo Espírito Santo. Então, eu posso até buscar e dizer, Paulo fala que eu posso buscar os dons, mas quem dá o dom é o Espírito Santo, e ele é concedido para aquilo que nós somos úteis dentro do corpo de Cristo. Então, o dom espiritual não é para minha vaidade, para a tua vaidade dizer eu tenho um dom, eu falo em profecia, falo em línguas, não. O dom espiritual ele é para a edificação do corpo de Cristo e para os sinais sobrenaturais de Deus no meio da igreja, para que os incrédulos venham se converter. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. O Instituto Barak está aqui para te ajudar. Se você está assistindo essa aula e não está fazendo esse curso faz parte do curso Conhecendo os Dons do Espírito Santo. Você quer conhecer mais sobre os dons do Espírito Santo? Faça o curso e nós vamos te abençoar. Informações, WhatsApp 19 98235 2607. Instituto Barak, abençoando a tua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.